A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Aqui nesse canal, se você é novo, fique sabendo, todos os dias nós meditamos na Palavra do Senhor, nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Vamos começar? Hoje nós vamos meditar no capítulo 50 de Gênesis e eu estava aqui terminando a leitura, terminando a meditação, terminando minhas anotações, falando com Deus, chorando e pensando que capítulo tremendo, que delícia completar essa jornada na meditação de Gênesis junto com vocês. Que prazer ter vocês até aqui. Se você está chegando no canal, sabe, todos os dias a gente medita num capítulo da Palavra do Senhor e no capítulo de hoje nós vamos ver 2 funerais. Portanto, a impressão que dá é que é um capítulo bem triste, mas ao mesmo tempo não é. Nós vamos ver o fechamento de um ciclo, nós vamos ver o Senhor completando promessas, nós vamos ver o Senhor abençoando recomeços. Desde o versículo 1, o autor já começa a dizer para a gente que quando Jacó morreu, José se lançou sobre o rosto do seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Não é dito para nós a reação dos demais filhos, mas apenas a reação de José. Ainda que Deus tivesse dado a oportunidade de José conviver com seu pai os primeiros 17 anos da sua vida, e agora, os últimos 17 anos da vida de Jacó, ainda assim parece que era pouco. 34 anos que foi o que José e Jacó conviveram, foi pouco, passou muito rápido. E nós vemos aqui então uma emoção, a emoção de José explicada em poucas palavras, mas que quando você está meditando na palavra de Deus, você percebe o quanto foi emocionante aquele momento. E é a primeira vez que é descrito na Bíblia a morte de alguém, a reação diante desse momento, da maneira como está sendo dita aqui. Nós não sabemos de Adão e Eva quando Abel foi morto, não nos é dito nada a respeito disso. Não sabemos como foi sentida a morte de Sara ou de Abraão, de Isaac ou de Rebeca. Nos é dito sim que Isaac foi consolado da morte da sua mãe quando recebeu Rebeca, mas não nos é contado detalhes sobre isso, nem de Raquel, nem de Lia. Mas aqui nós vemos sim a expressão de José em relação à morte de Jacó. E então, no segundo versículo, nós vemos José entendendo que existe sim um tempo de chorar, um tempo de prantear, mas também existe um tempo de se levantar da dor. E aquele momento do falecimento do pai dele não era o momento que ele podia simplesmente dar-se ao direito de ficar chorando. Então sim, ele chorou, ele sentiu a sua dor, mas logo no versículo 2, José vai dar ordens para que os seus servos, os médicos, embalsamassem o corpo de seu pai, porque ele tinha feito uma promessa para Jacó, ele precisaria levar o corpo de seu pai para Canaã. Ele pediu que fosse embalsamado o corpo de seu pai. E o versículo 3 vai nos dizer que esse embalsamamento demorou 40 dias. E os egípcios ficaram por luto por 70 dias. Mas passados os dias do luto, José queria cumprir essa promessa, então ele envia um recado a Faraó, um pedido a Faraó, porque ele gostaria muito de cumprir o que havia prometido ao seu pai. E então no verso 6, ele recebe essa permissão de José para ir até a sua terra, até Canaã, levar o corpo de seu pai e sepultá-lo onde o seu pai havia pedido. Então José sai juntamente com uma grande comissão. José foi sepultar o seu pai, mas ele não foi sozinho. Foram os oficiais de Faraó, os principais da sua casa, todos os principais da terra do Egito. Faraó realmente mandou uma comissão junto com ele, que era composta também de carros, de cavaleiros, uma grande comissão. O cortejo de Jacó foi algo tremendo, foi algo assim pomposo, a nível de realmente um representante de Estado. Foi uma grande comissão. E então eles vão todos, o versículo 8 vai dizer para nós que na terra de Gozem só ficam as crianças, o rebanho e o gado. E esse cortejo então segue até o local onde ele seria enterrado. No versículo 10, eles chegam até a ilha de Atade e ali, imagina aquele grande número de pessoas, ali eles prantearam Jacó por 7 dias, ali José pranteou seu pai por 7 dias, a sua família,
E então ele foi sepultado na caverna, no campo de Macpela, como havia pedido. E aí, queridos, José retorna. O verso 14 diz que José retorna com todos aqueles que o acompanharam. E eu paro aqui para já fazer uma reflexão sobre isso. O luto tem um tempo, né? Algumas pessoas lidam com a separação, de pessoas que nós amamos, né? Com a morte. Alguns lidam de maneira mais rápida, outros lidam de maneira mais devagar. Mas eu quero que você que está me escutando nesse podcast entenda que José deixa para nós um exemplo aqui. O luto tem um tempo. E nós vamos ver agora, a partir do versículo 14, que José vai voltar deste enterro, ele vai voltar deste momento de sepultamento e ele precisa continuar. A melhor maneira de nós honrarmos, queridos, se é que eu posso usar essa palavra honrar, a melhor maneira de nós honrarmos aqueles que partem é nós cuidarmos de quem está vivo. De maneira alguma nós podemos nos permitir morrer sem estarmos mortos. Deus é o Senhor da vida e ainda que nós venhamos a perder uma pessoa que é muito importante para nós, é muito importante que a gente saiba que existem outras pessoas vivas para nós cuidarmos, nem que seja a nós mesmos. Na verdade, temos que honrar a Deus porque a nossa vida não é nossa, pertence a Deus. Então, até mesmo cuidar de nós agrada a Deus. E José vai nos mostrar essa lição. Ele diz que depois disso, José e todos os que acompanharam voltaram para o Egito. E logo no verso 15 ele vai ter que lidar com uma situação até que triste, chata e que também traz umas emoções, né, no coração, além da morte do pai. No verso 15 o fantasma da culpa e do medo vai tomar conta do coração dos irmãos deles. E eles começaram a pensar que talvez, agora que Jacó era morto, que talvez José pudesse querer retribuir o que eles tinham feito. Então, no verso 16, eles mandam um recado para José dizendo que Jacó tinha dito que ele deveria perdoar os irmãos. Honestamente, irmãos, pelo corpo do texto escrito, não dá para saber se aquilo era uma mentira inventada pelos irmãos ou se era uma verdade. Eu imagino que se fosse verdade, Jacó teria falado diretamente com José. Não sei. Mas não estava lá, não posso dizer. E aí, então, José vai dar uma resposta linda. Mas eu acho interessante que, olha, 39 anos haviam se passado desde que José havia sido vendido por seus irmãos como escravo para o Egito. E já tinha pelo menos 17 anos que ele, 17 anos que ele tinha recebido eles no Egito e tinha tratado eles com cuidado, com amor, dando sustento. Mas olha como é interessante a culpa. A culpa é uma pedra no coração pesando, é um peso nos ombros. E aqui eu paro para fazer uma outra reflexão. A respeito da culpa, o que Deus tem a ver com isso? Bom, Deus é o justo juiz. Ele entregou o seu Filho amado para morrer na cruz, para nos salvar não apenas da morte, não apenas do juízo eterno, a qual nós merecemos porque somos pecadores, mas Jesus Cristo veio também para remover dos nossos ombros a culpa. Quando nós nos arrependemos diante de Deus, quando nós nos achegamos diante do Senhor e confessamos o nosso pecado, a palavra de Deus diz que nós podemos nos chegar confiadamente até o trono de graça e saber que esta graça, que realmente é um favor imerecido, nós não merecemos, foi nos dado como um favor. Portanto, quando nós confessamos nosso pecado, a culpa pode ser removida. Nós podemos nos perdoar porque Deus nos perdoou. E talvez você esteja ouvindo esse podcast pensando, Rita, você não sabe as coisas que eu fiz. Você não sabe a quantidade de confianças que eu traí. Rita, você não sabe a culpa que eu carrego. Rita, eu acho que meu casamento acabou por minha causa. Rita, eu acho que os meus filhos estão como estão por minha causa. Rita, eu acho. Você pode ter várias culpas no seu coração e eu também não te julgo por isso. Mas eu me apoio na palavra, eu me apoio na verdade bíblica para dizer que Deus perdoa todo aquele que se achega com arrependimento diante dele. E nós vamos ver agora José dar uma resposta que tinha a intenção de remover a culpa que estava sobre eles. O tempo havia passado, esse bonde já tinha passado, mas eles ainda tinham o medo, porque sabiam o que tinham feito. E no verso 17, o verso 17 vai dizer que José, quando escutou eles falarem aquelas coisas, ele chorou. E ele assegurou que não faria nada contra eles, porque ele entendia que Deus estava no controle. Ele vai falar assim, não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente.
Portanto, não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou o coração. Ou seja, claro, ele usou da bondade de Deus com os seus irmãos e não apenas a bondade no sentido de não pagar o mal com o mal, mas ele ainda o sustentou. Qualquer pessoa poderia olhar de fora e pensar, nossa, José é um trouxa, nossa, fizeram tanta coisa ruim para ele, agora que ele está bem, agora os irmãos querem ficar perto dele e ainda quer surfar na onda dele. E ele deixa, olha como José é tonto. Mas não, aquilo que a gente vê na palavra de Deus é um José totalmente desprendido daquilo que é material. Nós vemos José como alguém que compreende que tudo que ele tem, tudo que ele faz, tudo que ele consegue realizar vem de Deus e, portanto, ele pode compartilhar, não é dele. José compreende que ele está só de passagem. E eu fico assim com meu coração impactado em aprender com a vida de José. Então, do verso 22 até o verso 26, a gente vai ver também o segundo funeral, né? O relato da morte de José. Mas primeiro, ele vai falar algo. Ele vai dizer é dito para nós no versículo 22 que ele viveu até os 110 anos. E ele viu Efraim, olha só, até a terceira geração. Gente, ele não morreu logo na sequência do pai. Pelos versículos a gente pode se confundir. É dito ainda que ele tomou o filho de Manassés, Jacó tinha tomado para si, né? Então ele tomou Maquir, filho de Manassés, como seu, né? Tomou sobre os seus joelhos, ou seja, adotou para si. E para que fique claro, se você gosta de anotar, eu vou te falar algumas coisas aí, você anota. Quando José sepultou seu pai, né? Quando José sepultou Jacó, ele tinha 56 anos. E como é que a gente sabe disso? Ele passou 13 anos no Egito como escravo. Depois ele passou mais 7 anos como governador do Egito em tempos de fartura. E depois ele passou mais 2 anos em tempos de fome. Assim, dá um total de 22 anos. Então, no segundo ano de fome, ele levou a sua família para o Egito. Nesse tempo, Jacó tinha 130 anos e José, 39. Jacó foi para o Egito, então, com 130 anos. E ele morreu com 147. Bom, se ele morreu com 147, quando Jacó morreu, José contava com 56 anos. Agora, se José morreu com 110 anos, isso significa que ele ainda viveu no Egito mais 54 anos depois da morte de seu pai. Então, às vezes, pelos versículos nós podemos nos confundir, mas não se confunda. José viu sua família crescer, José se tornou avô, José se tornou bisavô, ok? Ele não morreu tão rápido assim. O povo cresceu, lembre-se, eles entraram como 70 pessoas, só que quando o Senhor for tirá-los de lá, eles não serão mais 70. Então, no verso 24, ele diz aos irmãos que ele acreditava que ele iria morrer em breve. E ele faz um pedido, ele pede que ele seja levado junto com eles quando o Senhor os visitasse. Aqui José vai falar do êxodo, José vai falar do momento em que eles serão libertos da condição de estarem naquele Egito já vivendo como escravos, não mais contando com o favor de Faraó, com o favor daqueles governantes. Então ele diz, olha, quando o Senhor visitar vocês, levem os meus ossos daqui. Então termina o livro de Gênesis com José falecendo, morrendo, e sendo embalsamado e colocado num caixão no Egito. Eu acho que eu não tenho nenhuma aplicação para fazer, porque eu já fui falando enquanto nós estamos meditando, mas eu deixo aqui realmente um convite para que você compartilhe e que este áudio, né, esse podcast, esse episódio de hoje, sirva realmente como um recomeço. A morte não é o fim, aqueles que morrem e creem em Deus vão para o Pai, aqueles que ficam estão vivos e precisam cuidar de si e dos outros. E embora você tenha direito a um tempo de luto, sim, você tenha um período de realmente se colocar diante de Deus e processar os sentimentos e os pensamentos, é como Eclesiastes diz, né? Existe um tempo de chorar, mas também existe um tempo de se alegrar. Então existe um tempo de se levantar e realmente caminhar. Tomando como exemplo José, que apesar de viver um momento tão triste, precisava cuidar das responsabilidades do pai, né, do embalsamamento, e de pede, de vai falar com o faraó para poder levar para lá.
ele teve que realmente tomar as responsabilidades. Apesar de ser o chefe, o governador, ele não podia mandar alguém resolver as coisas para ele. Ele que tinha que fazer. Então, que tenhamos em nós esse sentimento. E eu agradeço a Deus por ter tido você nessa jornada até o último capítulo do livro de Gênesis. Deus te abençoe e até o próximo episódio, se Deus quiser. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!